Bom dia, amados irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Gostaríamos de dar sequência no nosso desfrute do alimento diário, que é a igreja, coluna e base da verdade. E a mensagem dessa semana é justamente a igreja como coluna e base da verdade. Louvado seja o Senhor. Gostaria de iniciar, nós fazemos uma oração, dando graças a Deus por tudo. Senhor, obrigado pelo teu cuidado de amor, obrigado pela tua casa viva, que é a igreja viva, porque tu és um Deus vivo e hoje o Senhor está com mais intensidade edificando a sua casa viva por meio das pedras vivas, sobre Cristo como fundamento, a rocha viva, e assim, Senhor, obter uma boa expressão, uma grande expressão, uma gloriosa expressão, ainda por esse tempo na terra. Graças te damos. Por isso, abençoe essa palavra, abençoe essa comunhão, nos dando luz e direção. Muito obrigado, Senhor. Amém. Então, amados, a mensagem dessa semana, como nós havíamos dito, gostaríamos de compartilhar apenas o dia de hoje, sábado. Amém? Antes de tudo, eu gostaria de frisar aqui a questão do que foi falado, apresentado no início da semana, justamente que a igreja, como coluna e base da verdade, ela tem 7 itens importantes que são os fundamentos, né, de sustentação da igreja. O primeiro deles é sobre a fé. Nós vimos que a fé ela tem 2 aspectos. Esse primeiro aspecto é a fé objetiva. Nós estudamos que ela tem conteúdo, ela é carregada, é como um caminhão transportando, né, as riquezas de Cristo. E esse caminhãozinho é justamente a fé. E a palavra é que canaliza a fé. Nós vimos isso, não vamos entrar em detalhe por causa de tempo. Mas também nós vimos um segundo item que é sobre a verdade. Senhor Jesus, um outro item, terceiro item, é sobre os ensinamentos saudáveis. Nós estamos estudando ainda, né? Que esse ensinamento saudável é apresentado a nós como sã doutrina. E a melhor expressão são os ensinamentos ou ensinamentos saudáveis. Amém? E o quarto item é sobre a vida eterna, que é a vida eterna, a vida incriada, a vida indissolúvel, a vida imbatível, a vida interminável. Essa vida é a vida de ressurreição, é a vida eterna, da qual desfrutamos no dia a dia. Louvado seja o Senhor, que é Cristo mesmo, Ele é a vida, foi falado esses dias para nós. E depois nós temos o quinto item, que é a piedade. Ou seja, quanto mais a vida de Deus é trabalhada em nós e infundida em nosso ser, mais Deus alcança em nossa humanidade, alcança por meio do nosso corpo, a nossa alma, Ele alcança a expressão. Nós nos tornamos a expressão e manifestação de Deus na nossa carne. Isso é piedade, um viver que expressa Deus. O outro item, que é o sexto item, é sobre a fé subjetiva. Nós temos então a fé em 2 aspectos. A fé objetiva, ela vem para dentro da nossa fé subjetiva. A nossa fé subjetiva foi produzida quando nós ouvimos o Evangelho acerca de Jesus e não conhecemos Jesus e começamos a apreciar Jesus. E por apreciá-lo, esse sentimento profundo e dócil que surgiu dentro de nós, no nosso espírito, é a nossa fé, que é traduzido também como confiança. Ou seja, em quem confiamos, em quem cremos.
Essa é a nossa fé. Esse é o sexto aspecto. E nós discorremos também durante a semana sobre a fé. Aliás, vamos discorrer, né, sobre a fé subjetiva. E o sétimo item, muito importante, que é relacionado ao nosso espírito, é a consciência. Ter uma consciência sã, uma consciência curada, que todos nós no dia a dia, Deus está levando-nos a tratar a nossa consciência para nós não sermos enganados. Louvado seja o Senhor. Então, isso que nos apresentou durante a semana. E nessa porção de hoje, fala justamente sobre nós evitarmos os falatórios inúteis e profanos. E a base para esse falar é 2 Coríntios capítulo 2. Louvado seja o Senhor. A partir do versículo 14. Recomenda estas coisas. Paulo diz para o seu servo, seu conservo Timóteo, que era seu cooperador e colaborador no ministério de Paulo, que é o ministério do Espírito trabalhando neles. E Timóteo já estava mais maduro aqui, para ele poder cuidar da igreja em Éfeso. Teve alguns contratempos, alguma fraqueza, mas avançou. Ele foi reanimado. Então Paulo diz para ele: dá testemunho solene de todos, a todos perante Deus. O que é isso? Eu gostaria de dar um tempo aqui. Dá testemunho solene a todos perante Deus. Isso é justamente, faz parte da Constituição. Quanto mais constituído você e eu formos com a verdade, nós vamos mais na frente falar sobre esse aspecto, mais nós nos tornamos testemunhas diante de Deus e perante os homens, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Nessa porção do alimento diário, nós temos aqui, amados irmãos, sobre essa orientação de Paulo a Timóteo. Aqui Paulo fala assim: lamentavelmente, Paulo observou que havia oposição à verdade que se manifestava na forma de contendas e de palavras. O conhecimento íntimo e verdadeiro da palavra da verdade evita contendas de palavra, bem como os falatórios inúteis e profanos. Eu gostaria de dar uma paradinha aqui, porque ele fala sobre o conhecimento íntimo da verdade. Amém? Íntimo e verdadeiro da palavra da verdade. O que é isso? Eu gostaria de trazer dois substantivos, os irmãos aí que entendem melhor, sobre conhecimento, certo? Conhecimento no grego aparece em dois aspectos. Nós já estudamos isso há muitos anos no passado. Ele tem um aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. O conhecimento objetivo, que o Senhor Jesus usou essa expressão também em alguns momentos, e também ela aparece em algumas epístolas, é justamente o conhecimento exterior, é o conhecimento que é traduzido como gnoskos. Gnoskos é a palavra conhecer exteriormente, por você estudar. Você estuda as escrituras, estuda os livros, estuda os estudos vida, você torna-se um conhecedor. E muitos irmãos que passam a ter o conhecimento das verdades exteriormente, eles geralmente são mais contenciosos. Eles gostam de disputar o conhecimento da verdade. E ele chega a falar para você que você é imaturo, que você não conhece a verdade, não conhece os estudos vida, não conhece os livros de Watchman Nee, os livros de Witness Lee. Mas pode observar, por esse conhecimento exterior, muitos se orgulham, se tornam soberbos, e muitos deles, como no nosso meio alguns aconteceu com alguns deles tombarem. Por quê? Se preocupavam só com o conhecimento exterior. Mas outra palavra que eu gostaria de aplicar, essa aqui,
conhecimento íntimo e verdadeiro da palavra da verdade. Esse conhecimento é subjetivo, ou seja, a palavra para ela no grego é gnoskos, gnoskos é exterior, é oida. Oida é a palavra conhecimento por experiência, é subjetivo. Quanto mais você tem comunhão com Deus, na verdade, em oração, leitura de livros, e você entra na comunhão, na intimidade com o Senhor, esse conhecimento exterior passa por um processo dentro de você. Deus usa as pressões exteriores, usa, as tribulações, angústias, aflições, para quê? Para processar essa verdade que entrou em você como conhecimento e tornar-se a sua experiência profunda. Isso é conhecimento subjetivo. Você, na palavra, passa a conhecer mais a Deus, experienciá-lo, ter intimidade, ter boa comunhão com Ele. Amém? Então essa porção eu gostaria de deixar com vocês sobre conhecimento íntimo, subjetivo, verdadeiro, da verdade, da palavra da verdade. Amém? Jesus é o Senhor. Bom, seguindo aqui, o versículo 15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Veja bem, procura apresentar-te a Deus aprovado, ou seja, Deus te aprova quando você se submete à sua justiça, que é Cristo. Aí Ele te aprova e te envia. Amém? Aí ele continua, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Ou seja, você quer ser um obreiro? Um obreiro é aquele que visita 2 ou mais igrejas. Ele não fica só na sua localidade, só a sua igrejinha ali, 4 paredes, às vezes é 10 irmãos, 20 irmãos, 30, 50, 100, e você não sai dali, não. Um obreiro é alguém que sai da sua cidade, que visita outra cidade, que preocupa em levantar igreja em outra cidade. Isso é um obreiro. Por isso que Paulo disse para ele, você tem que se apresentar como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Como assim não se envergonhar? Por quê? Aí ele fala aqui na continuação, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar, a melhor expressão é cortar com retidão, cortar retamente a palavra da verdade. Aí foi apresentado a nós como marceneiro. O que é o marceneiro? Hoje a marcenaria hoje tem ferramentas de precisão. Mas naquele tempo, no tempo do Senhor Jesus, o serrote que se usava, aqueles serrotes grandes, não sei se naquele tempo tinha, de metal, era um corte no esquadro, com retidão. Você olha em cima e olha embaixo, não está torto e nem fora do esquadro. Cortar com retidão. Como o Senhor Jesus foi criado na casa de um carpinteiro, sendo ele o Filho de Deus, gerado no ventre da Virgem Miriam, o que aconteceu? Ele foi apresentado como filho do carpinteiro. E nós sabemos que ele é a palavra que tornou-se carne. O falar dele era assim, sim ou não. As Escrituras testificam dele. Então ele é o melhor modelo de alguém que corta retamente a palavra da verdade. Não tem meio termo, não tem inverdade, não tem outras coisas misturadas, fermento, não. E por isso que nós devemos também ser fiéis às Escrituras Sagradas, ao desfrutarmos, sermos fiéis em cortar com retidão, retamente, a palavra da verdade. Louvado seja o Senhor. Quando você é esse, o que acontece? E tem essa intimidade que nós falamos, na verdade, esse conhecimento por experiência, não exterior. Ele fala assim, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Uma pessoa impiedosa, uma pessoa que não tem expressão de Deus, então ele causa polêmica, ele discute, tem opiniões e ele às vezes ofende os filhos de Deus. Essa porção mostra que
eu ganhei isso, tenho ganho, que quando nós somos tais na experiência íntima, na verdade, na palavra da verdade, em comunhão com o Senhor, nós evitamos discussões. Se alguém traz uma opinião na palavra, traz um ponto de vista, traz o que ele acha, o que ele pensa, ou um conceito, sabe o que você faz? Eu ouvi isso muito do irmão Dong, um modelo para nós, que não ficava discutindo opiniões na verdade. Ele simplesmente balançava a cabeça e dizia, e se ia. Irmãos, um sábio, maduro, que tem experiência, tem intimidade com o Senhor, que conhece a verdade subjetivamente, ele não discute opinião. Eu me lembro que no passado eu discuti muito com irmãos. Hoje, graças a Deus, estou longe dessa discussão, porque tenho aprendido lições. Se o irmão quer discutir opinião na questão da verdade, ele simplesmente vai embora, ouve, não entra em contendas, discussão por verdade, não. Ele é alguém que é pacífico, é de comunhão. Isso é que é importante. Aí ele fala assim, versículo 17, além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Essa palavra foi muito bem empregada durante a semana e nós vimos o perigo do câncer. Aqui é uma advertência para nós. Eu vou ler essa porção. O falar destituído da verdade é como câncer que causa muito dano aos irmãos. Paulo foi muito enfático nesse ponto. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais inclui Himeneu e Fileto. Nessa passagem bíblica, o termo câncer é literalmente gangrena. Eu posso falar isso que eu cuidei de gangrenoso em hospitais. É duro mexer com quem está com gangrena. A coisa apodrece mesmo e vai consumindo pouco a pouco até terminar com a pessoa. Agora imagina a língua, o falar. Então é isso que está dizendo aqui, ó. Isso é algo muito terrível, pois a gangrena ocorre quando uma parte do corpo fica privada de circulação sanguínea, ocasionando a morte das células e o apodrecimento daquela área. Amados irmãos, que advertência! Quando não temos a palavra que traz vida e nos envolvemos com essa linguagem que não está baseada na verdade, ocorre gangrena entre os irmãos. Senhor Jesus. Então, amados irmãos, foi uma séria advertência para nós nos últimos tempos. Graças a Deus que Deus está usando hoje, eu posso mencionar, tive muita comunhão com os nossos comportores, que hoje têm equipes, são adolescentes, são jovens, que não têm conhecimento nenhum de verdade, de disputar verdades. Eles estão lá fora orando e abençoando as pessoas e colocando os livros. Aí sim, as verdades estão nos livros. Eles vão ler e ganhar luz, entendimento, explicação e revelação do Espírito. Graças a Deus. Então hoje não temos aquele passado nosso, como comportores mesmo, de ficar disputando com pastores a verdade. Graças a Deus que hoje o Espírito avançou. O Espírito, gostaria de deixar isso claro, desde a ressurreição de Cristo Jesus, que ele mudou de forma, foi ascendido aos céus, entronizado e glorificado à destra da majestade do Pai, do Eterno. Ele descendeu-se como ele já era, desde a ressurreição. Então a sua descensão, ele desceu como o Espírito que dá vida, que é o Espírito, o outro Consolador, que é 7 vezes intensificado. A questão e a intensificação dele, como o Espírito 7 vezes, é justamente porque, além de produzir os santos e produzir as igrejas, viria declínio, viria degradação. Por isso que ele é o Espírito 7 vezes intensificado, como 7 tochas de fogo, que nós precisamos viver e hoje intensamente aplicar. Para quê? Para salvar a muitos desse falar em verdade, desse falar cheio de conceitos, cheio de ideologias,
cheio de tradição religiosa, que tem corrompido muitos filhos de Deus. Amém? Então vamos atentar para isso. Ó Senhor Jesus, não dá mais para entrar em alguns pontos, mas eu gostaria de dar mais ênfase a isso aqui. Deus está nos alertando, está usando os seus profetas, a palavra profética, para quê? Para nos ajudar nesses últimos tempos a nós avançarmos no crescimento em vida, amadurecermos e deixarmos toda sorte de influências religiosas, influências de mídia, inverdades, como falamos, e atentarmos puramente na verdade, no Deus verdadeiro, em Cristo Jesus, como aquele que é a verdade em nós e por experienciar se torna a nossa realidade. O que é real para você? É Cristo vivido em você. Aí você passa a manifestá-lo no seu viver diário. Amém? Então vamos continuar nesse desfrute. Tenha um bom dia e um bom resto de semana e bom desfrute em todas as reuniões. Lembrando aos irmãos que nós temos a reunião de oração aqui em Belo Horizonte e irmãos de outras igrejas têm participado das 7 às 8 da manhã e das 6 da tarde às 7 da noite, além das outras reuniões e as lives com os nossos cooperadores. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Bom dia.